segunda parte do nosso História de Vida com ela, a pastora Rosa, aqui com a gente. Se você não viu a primeira parte, assista, depois volta aqui. Você já viu, continua com a gente, porque tem muito mais inspiração, amor. Eu vou definir essa entrevista com essa frase que você disse na primeira parte: o amor cura, porque é sobre isso. Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque vem muito mais nesse trecho aqui. E a gente estava parando na primeira parte falando desse trabalho aqui da clínica, né, Jardim de Deus, Edificando Vidas Jardim de Deus, onde nós estamos gravando. Você pode ajudar, tá na tela o Pix da clínica do Brasil todo, você pode ajudar com o que você sentiu, que de alguma forma vai ser muito bem usado. Você tem essa profissão, né, de cuidador, e eu queria saber como que é conciliar tanto no lado de ser profissional e espiritual essa profissão. Como você vê isso? Quando eu comecei a cuidar, eu comecei a falar com Deus, né? Comecei a falar com Deus que, como o Senhor ele tinha feito na vida da minha mãe de ter ressuscitado, porque Deus, quando ele ressuscita, ele cura tudo, né? E ali eu falei, Senhor, eu quero ganhar vidas. E quando a gente cuida, os idosos ele tem mais dificuldade de aceitar o Senhor, porque a maioria deles são tudo católico, né? A maioria são tudo católico, alguns são crentes, mas são bem pouco, bem pouco. E ali eu falei, eu quero fazer mais. E a gente chega, a gente tem que saber chegar, porque a gente também temos que respeitar religiões, tem que ser respeitada. Quando a gente estamos assim perante pessoas, né, que já têm a sua religião, nós temos que ficar na nossa, né? E a gente só abre a boca quando Deus manda. A gente só abre a boca quando Deus manda. Sim. E eu me lembro que eu cuidei de uma senhora e eu gostava muito dela. Fiquei com ela. Eu fiquei com uma 1 ano e 10 meses, né? Aí saí, logo quando eu me converti, né? E depois, no finalzinho, cuidei de muitos idosos e muitos passaram ali pela minha mão. Tive que aprender muita coisa também, né? E tudo eu pedia para Deus me ajudar. Na minha primeira experiência de cuidadora, arrumei esse trabalho. E a moça foi e falou assim, olha, eu vou arrumar um trabalho para você, você vai trabalhar 10 dias, 24 por 48, 10 dias no mês. E eu já ganhava um salário top, fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, eu vou trabalhar pouco, vou ganhar bem, né, e vou cuidar da minha vida. E o Senhor é bom, porque Ele abre portas boas, né? Só que quando chegou na casa, essa mulher, ela tinha que ser sondada. Aí a moça foi e falou assim, olha, ela tem que ser sondada, e assim, e me ensinou. Só que eu comecei a me tremer, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí ela me ligou mais tarde, ela falou assim, oi? Falei, oi, ela falou assim, você sondou a dona Tereza? Aí eu peguei e fui e falei assim, eu não tô conseguindo. Ela, você precisa conseguir. Porque se você não conseguir, você vai ser mandado embora. Eu preciso trabalhar, Deus. Aí comecei a falar com Deus. Tá bom. Falei, Senhor, eu preciso trabalhar, me ajuda. O Senhor me ajudou a conseguir sondar aquela mulher. Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Estava me sentindo a enfermeira. E depois eu soube que nem enfermeiro podia fazer, que só enfermeira que podia fazer esse trabalho com ela. Mas as cuidadoras tiveram que aprender, porque o patrão acho que eu ia conseguir pagar 3 funcionários. Enfim. E no meu último trabalho, que depois o Senhor me tirou, né? Meu último trabalho, eu cuidei de mais uma senhora quase 2 anos. Nesse intervalo, eu estava 1 ano com ela e eu tive um infarto, um dos mais graves, um infarto súpera. Foi um relato bem importante, vamos falar disso. Eu tive um infarto e eu fiquei uns dias sem trabalhar. O Senhor me deu livramento, né? E eu voltei a trabalhar. E ela queria que eu voltasse. Ela falou assim, não, eu quero você. Só que eu não podia mais trabalhar 24 horas, que elas ficaram com medo de eu passar mal e tudo. Ela falou assim, trabalha 12 horas. Eu falei, tá bom, eu queria trabalhar. Precisava trabalhar, né? Já estava casada, mas eu precisava trabalhar. E ali eu tinha que aconselhar trabalho, igreja, e já tinha a clínica também. Não tinha clínica.
E ali fiquei quase 2 anos com a dona Vilma, e a dona Vilma veio a óbito. Só que nesse intervalo a dona Vilma ela veio passar por um hospital de retaguarda, né? Que ela teve uma lesão, um tumor no cérebro, e ela fez ali uma cirurgia, ficou bem, depois teve que fazer outra, e ela ficou muito malzinha. Não tinha mais o que os médicos fazer, foram para esse hospital de retaguarda, que eu não sabia nem o que era, mas era um hospital que só estava esperando partir, né? E na noite que a dona Vilma partiu, eu estava de plantão e cochilei um pouco e ela partiu. Acordei, fui pro refeitório, chegou lá, encontrei uma moça no refeitório e ela falou assim, ai, tô com fome. Aí fui ali, dei uma bolacha para ela e ela começou a conversar comigo. Eu falei assim, você tá cuidando de algum paciente? Ela falou assim, não, é a minha amiga. A minha amiga tá ali no hospital e ela tá ali no quarto, só que ela tá com câncer, tomou tudo o corpo dela e tudo. Ai, eu já, tanto que eu pedia para poder entrar lá, na casa dela, um pastor, para orar por ela. Eu falei, filha, pela misericórdia, eu sou pastora. Olha Aí ela, só. meu Deus, que legal, porque para entrar no condomínio dela, ela era mulher de um psiquiatra, ela era uma mulher muito rica, e ela não deixava ninguém visitar ela, porque ela perdeu o cabelo, ela ficou muito judiada, e ela, nem as amigas dela, nem atendia telefone. Ela falou, queria tanto que eu orasse por ela. Falei, vamos lá, eu posso ir? Ela falou, pode. Aí fomos lá, a mulher estava dormindo. Aí ela falava assim para a moça que ela só queria correr. Ela falava que o desejo dela só era correr, né? E aí a família chegou, apresentei a família falou, você quer ir embora com a gente? Eu falei, não, vou ficar com meu esposo, vai vir me buscar. E nesse intervalo, eu voltei no quarto. Quando eu voltei no quarto, essa mulher estava acordada. E aí ela pegou e falou assim, aí ela começou a conversar comigo e ela começou a falar da minha cor. Nossa, que cor bonita que você tem, sabe? Com uma alegria. E eu conversando ali com ela, eu fui com um jeitinho. Falei, então, você quer correr? Ela falou, ai, minha vontade é sair correndo, assim, ó. Né? Porque quando a pessoa está na beira da morte, assim, você vê uma coisa tão simples e nós não damos valor. O valor da vida, é importante falar. Nós não damos valor, né? E uma pessoa só queria correr. E ali, falei, conversei com ela, orei a ela, e falei, você aceita uma oração? Eu aceito. Eu falei, então, você quer correr? Você aceita esse Jesus? O que liberta? Ela falou, claro que eu aceito. E aí aquela mulher aceitou Jesus. Aquela mulher, ela não tinha oportunidade nem de ter uma visita de ninguém. Então eu estava naquele lugar no momento certo, porque o nosso Deus, ele não faz exceções de pessoa. Talvez aquela mulher ela não teve a oportunidade de receber alguém na casa dela, alguém perto dela para falar que o nosso Deus é o que liberta, o que leva para o céu. E eu tive aquela oportunidade de entrar naquele quarto, de ganhar aquela alma para o Senhor. E através de mim, porque eu não tenho nada, não tinha nada, aquela mulher era milionária, sabe? Então, para Deus, isso não é nada. Sim. Não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E aquela mulher, através de uma amiga, tá? Que ela também era pobre, conheceu no consultório do esposo, que era psiquiatra, até fora do Brasil, né? Conheceu aquela moça simples, através daquela simplicidade daquela moça, foi a única que foi visitar ela, porque a elite não entrou para ver ela, e através dela eu consegui ganhar aquela alma tão importante do Senhor, né? E ali foi um dos últimos trabalhos, que quando o Senhor falou, ainda veio mais um trabalho de 10 dias, aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, só se for para ganhar alma. Fui lá no Einstein, no Albert Einstein, fiz um trabalho ali também de cuidadora, né, uns plantões, ganhei mais umas almas. Então, através desse trabalho, eu ganhei bastante velhinho para Jesus, principalmente no hospital de retaguarda. Eu conseguia entrar e os corações mais duros se rendiam aos pés do Senhor. Então, foi essa experiência que eu tive de cuidar,
cuidadoras e hoje cuidamos aqui também, né? Das vidas. Das vidas. Chegou o momento do nosso ping-pong, a gente abre espaço para as outras redes sociais também entrarem aqui e conhecer mais da pastora Rose. Se você não viu a entrevista, vai lá para o YouTube. Nesse ping-pong a gente vai falar um pouquinho de coisas que na entrevista a nossa pastora já mencionou, já falou um pouco a mais, mas de forma rápida você responde o que você quiser. E o que você sentir? Qual o melhor de ser mãe? Você contou aqui que você tem 2 filhas. Para você, o que é o melhor que a maternidade te trouxe? Nossa, foi muito bom. Eu acho que toda mulher tem que ser mãe, porque quando eu era criança eu já queria ser mãe. Eu pegava as crianças da rua, dos vizinhos, levava presente, era uma luvinha, um sapatinho. Então eu queria muito ser mãe. É maravilhoso, maravilhoso ser mãe. É o amor incondicional. E ser avó? Eu sei que você é avó da Antonella e da Lorena, né? A gente vai faltar botar aí. Qual o melhor de ser avó? É melhor que ser mãe, assim? Olha, Pra você. a minha neta Lorena, ela pergunta para mim se eu amo mais ela do que a mãe dela. Eu falo que sim. Eu falo que sim, porque é amor 2 vezes. Eu falo, Lorena, eu amo mais você do que sua mãe. Porque ela teve o tempo de amar, continua amando, agora veio o dobro. Então, o dobro de amor. É. E o melhor de ser esposa, né? Ser casada há mais de 6 anos, pastor Humberto, repetindo aqui, a gente já falou na entrevista, mas para você, qual o melhor de ser esposa? Qual que é o melhor dele? Não, de ser esposa. De ser esposa dele? Ou ele ser meu esposo? Qual o melhor de ser esposa dele? Olha, eu tive muitos relacionamentos, né? E o melhor de ser esposo como servo de Deus é o respeito. Hoje, o respeito, ser amigo, né? Ele é meu esposo, ele é meu pastor, ele é meu amigo. E eu vivo hoje realmente um relacionamento saudável. Bacana. Você falou muito da sua mãe aqui na entrevista, né? No começo, toda a história que vocês tiveram. E eu fiz essa pergunta, coloquei aqui, qual a coisa que você mais aprendeu com sua mãe, o maior aprendizado? É cuidar. É amar. Independente de o filho estar no erro, do filho ser um bandido, do filho ser um ladrão, do filho estar na droga, é ter a mãe, o apoio da mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela, independente dos filhos, ela nunca abandonou nenhum. Ela cuidou até o último dia de vida dela. Bacana. Muito obrigada por se emocionar aqui. Vamos falar de louvor agora, que eu sei que louvor faz parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, da nossa intimidade. Tem algum louvor que marcou a sua vida? Até pedi para você separar aqui um pedacinho de algum assim que representa muito para você. Porque o louvor, ele aquebranta a alma, né? O louvor, ele liberta. Eu creio que eu fui bastante liberta pelo louvor. A palavra é fundamental, lógico, mas o louvor, ele liberta a alma, sabe? E quando eu ouvi aquele louvor, Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos teus, quebrando correntes. É isso aí. Então, há uma saída, né? Esse louvor sempre há uma saída. porque tinha, né? Você como uma grande pastora, grande ministra da palavra, a gente sabe que na Bíblia muitas mulheres, né? Tem ali a história de muitas mulheres. Eu queria saber se tem uma mulher da Bíblia que te toca muito, que é uma inspiração para você, que você gosta muito. Muitas. Eu acho que, assim, quase todas, né? Mas eu falo muito de Raabe. Boa. Quase todas, né? Mas Raabe foi uma mulher muito guerreira. Foi uma mulher que ajudou aquele povo, né? E pediu a misericórdia do Senhor, né? Para que a família dela toda seria salva. E o Senhor salvou Raabe. Essa história é muito bonita. Um sonho que você já realizou na sua vida? Algo que era um sonho, assim, que você tenha hoje a gratidão de falar que você realizou. Tem algum, assim? Uhum.
Tem muitos, né? Tem muitos, mas é de ver hoje as minhas filhas formadas. Que lindo. E um que você sonha realizar? Porque a gente sempre está sonhando. Qual que é o sonho da pastora Rose de hoje? Assim? Sonho que você sonha realizar? Eu acredito que Deus ele já fez muito, né? Ele fez muito, mas é de ver a minha família tudo aos pés dele. É o meu sonho, de ver todo mundo adorando e glorificando o Senhor, porque o resto das coisas nós corre atrás, né? Mas o impossível só quem faz é Ele. Lindo. Tem alguma data que é inesquecível para você na sua vida? Inesquecível, a data foi quando minha mãe veio ficar doente, né? Ficar enferma. Mas quando ela fez 70 anos, vai fazer 13 anos. E essa data eu nunca vou esquecer, que foi quando ela ficou enferma. E é decorrer deste ano foi que eu me converti. Que houve essa transformação. Que teve a transformação na minha vida. A gente falou muito aqui desse processo hoje que você ajuda as pessoas na clínica. E no começo da entrevista você falou da sua história, muito parecida com as pessoas hoje que estão na clínica. E eu até deixei essa pergunta aqui sem saber que você ia contar essa parte da história, que eu não sabia mesmo, gente. O que você diria para o seu eu do passado, olhando para ele, olhando para aquela Rose lá do começo, que estava naquela vida, você diria o que para ela hoje? Se você pudesse. O que eu diria para ela, né? Que era só para ter tentado mais um pouquinho. Porque teve a oportunidade de mudança, né? De trabalhar, de lutar, né? E teria que ter lutado mais para não ter ido para essa vida, né? Mas é isso. Certo. E para fechar esse papo, esse quadro aqui, assim, tem sempre essa pergunta, que é como você gostaria de ser lembrado na vida? O que você gostaria que ficasse da pastora Rose? Um bom legado, né? De mulher de Deus, de mulher que realmente largou uma vida de luxo, né? Uma vida de dinheiro, de tudo para servir a Deus e com verdade o Senhor e com as pessoas também, né? Mostrar uma pessoa melhor, sabe? De falar, não, realmente essa mulher aí, ela é verdadeira com o Senhor, porque não importa o que as pessoas falam. O que importa é que o Senhor, Ele te conhece. E Ele sabe o seu deitar e o seu levantar, né? Então, deixar um bom legado aí para minhas netas, para minhas filhas, né? E falar para o meu esposo também, né? Que foi uma das melhores pessoas, uma das coisas mais boas que Deus me presenteou foi com o esposo, que ele é meu amigo, sabe? Tem ali, né, as nossas adversidades, porque somos ser humano, mas assim, é uma pessoa muito, muito boa, tem um coração bom também. E nós temos a mesma linha de pensamento para cuidar de vidas, para ter amor ao próximo, sabe? Bacana. Muito obrigada, pastor. Que entrevista maravilhosa. Até que emocionou você também que está em casa. Quero te agradecer. Muito obrigada por ter sentido a vontade de falar daqui sua linda história de vida. Muito obrigada. E agradecer você que ficou com a gente até aqui nessas duas partes. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Se por algum motivo você está em outras redes, vá para o YouTube que você vai conferir as duas partes. Tem muito mais histórias, porque esse é o foco desse canal, inspirar a sua vida. Muito obrigada. Você quer falar alguma coisa para fechar essa entrevista? Tá. Mandar um beijo para quem você quiser. Fica à vontade. Agradecer. Fica à vontade para a gente encerrar. Não, eu quero agradecer. E tem muitas coisas, né? Foi uma vida. E é muitas coisas, às vezes não dá para falar tudo, né? Porque o tempo é curto, mas precisar de oração, eis-me aqui, porque Deus nos escolheu para isso, né? Para cuidar, não importa a sua religião, não importa. Porque Deus, Ele ama todo mundo, não importa. Se precisar de oração, pode chamar aí que nós está disposto a fazer aquilo que Deus nos determinou. Né? Que Deus abençoe a sua vida e que através
desse testemunho, vidas venham ser alcançadas e dizer que Deus faz, Deus transforma. E cuide, ame aquele que ninguém quer cuidar, mas seja forte e corajoso, amém? Deus abençoe, obrigada. Isso, e beijo pra você. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal.